Você já se perguntou quanto dá pra ganhar sendo artista no Brasil? E por artista eu não tô dizendo uma Anitta da vida ou uma atriz global. Tô falando de pessoas como eu, que prestam algum tipo de serviço artístico personalizado e que muitas vezes cresceram achando que arte não dava dinheiro. Nesse vídeo eu vou abrir meu faturamento dos últimos 12 meses. Vou mostrar quanto ganhei com cada projeto, os tipos de trabalho, quais são as minhas fontes de renda e meu faturamento mês a mês. E vocês vão poder ver também como tem meses de baixa e meses de muita alta. Essa é a vida previsível da artista. Oi, criativos, tudo bom? Eu sou a Ju Souza, artista de lettering e professora de empreendedorismo artístico. E se você sente falta nessa internet de artistas abrindo seus preços, falando sobre dinheiro, de forma aberta, sem segredinhos, você caiu no vídeo certo. Eu acredito muito que esconder esses números, ficar desviando quando alguém te pergunta seus valores, só atrasa o crescimento do nosso mercado. E nos últimos 7 anos eu tenho visto na prática como falar sobre dinheiro é uma forma poderosíssima de fortalecer a nossa classe. Para contextualizar, os tipos de trabalho que eu mais faço são personalizações em produtos, tanto previamente quanto ao vivo em ativações de marca, e arte em parede. Mas vocês vão ver que no último ano eu quase não fiz arte em parede. Eu tô gravando esse vídeo em junho de 2025, então eu vou falar a partir de julho do ano passado, de 2024, até aqui. Então, começando por julho de 2024. Geralmente, esse meio do ano não é de muito trabalho para mim, mas ano passado foi ok, já tiveram piores. Em julho eu recebi 1.080 por uma lousa que eu pintei para uma empresa, Confeitaria Fioca. Foi a segunda vez que eu renovei a lousa deles, que é um cardápio dos produtos que eles vendem lá, então de tempos em tempos eles me chamam para refazer. 1.770 foram de produtos que eu personalizei para Maismu, então desde abril do ano passado, a Maismu é um cliente fixo meu, que de tempos em tempos eu personalizo alguns produtos pontuais com os elementos da marca deles, para eles presentearem os influenciadores e parceiros da marca. É a primeira vez que eu tenho um cliente fixo assim, que volta com uma frequência legal. Então é muito bom porque tem meses que não tem muita coisa, né? Mas aí eu acabo personalizando alguns produtos para eles e isso dá aquele up, aquela ajuda na renda. Esse foi o valor que entrou da minha skin infoprodutora do meu produto digital, o kit de precificação para artistas e criativos. Essa época eu não estava divulgando nada do kit, então quase não estava vendendo. E entrou esse valor aqui também do frete de uns produtos para um sorteio que eu fiz. E nesse mês eu fiz um trabalho voluntário também para a ONG Adotar Patinhas. Eu inclusive pude ter outras alunas e artistas maravilhosas comigo. Foi um outro serviço, mas foi pro bono, né? Então não teve pagamento, só custos mesmo. Então eu faturei 3.207,41. Esse foi o total de despesas da empresa e o saldo final desse balanço. Agora vamos para agosto de 2024. Em agosto eu recebi o pagamento de um trabalho que eu fiz em junho para Mustela, de personalizar 31 caixas para uma campanha deles. Eram as caixas dos press kits que eles iam enviar para os influenciadores. E quando você trabalha para marcas grandes, isso acontece, de receber em 30, 45, 60 dias depois da emissão da nota fiscal. Então não é incomum receber em um mês o valor de um projeto que você fez meses atrás. Eu também pintei a parede do quarto do meu sobrinho em agosto, mas o valor só entrou na conta da empresa na imaginação, porque eu tinha uma dívida eterna com a minha irmã de algumas coisas pessoais e algumas coisas da empresa também, que eu ia pagando ali em parcelas mês a mês, e aí a gente quitou o restante da dívida com o valor da parede. Na segunda metade do mês eu me dei férias, eu fiquei 3 semanas de férias, mas antes eu participei de um flash day da El Cabriton. Eu fiz pouquinhas vendas, fui lá pelo close mesmo, mas depois eu fiz um saldão no Instagram com os produtos que eu levei e vendi bastante coisa até. Então com as vendas da El Cabriton mais o saldão deu esse valor aqui. E nesse mês também entrou 289,35 das vendas do kit de precificação, dando esse total aí de faturamento. Esses foram os custos de agosto, então teve um balanço de R$ 2.103,91. Em setembro, eu voltei de férias ali, acho que pelo dia 10, então foram 2 semaninhas de trabalho e pouca coisa rolou. Eu fiz uma garrafa personalizada só, eu cobrei pouquinho, foi acho que R$ 103,60 com frete. E nesse mês eu fiz uma promoção do dia do cliente para o kit de precificação. Fiz um vídeo bem legal pro Instagram contando os preços que eu tinha cobrado em 12 projetos e tive uma quantidade legal de vendas, então em
entrou mais esse valor aí. E esse não foi o total de vendas, né? Mas foi o dinheiro que já estava liberado para sacar. Então esse foi o faturamento. Eu fiz essa promoção para salvar meu caixa nesse mês, porque eu sabia que não ia ser um mês bom, né? Mas como eu tive poucos custos da empresa também, eu ainda terminei o mês no positivo. Em outubro, eu pintei essa parede aqui no estacionamento da Curadoria Vinhos e entrou o restante das vendas do kit de precificação. Então, o total do faturamento foi esse e foi um mês de muitos custos para a empresa, porque teve o trabalho do Bradesco, que teve equipe, e como o pagamento só ia ser no mês seguinte, eu adiantei uma parte do pagamento para as meninas, para elas não ficarem na mão. Mas tudo bem, ainda assim fechei no positivo e eu tenho caixa na conta da empresa para isso, né? Para poder pagar esses custos enquanto eu não recebo os pagamentos. E para pagar meu salário também, né? Para não ficar desamparada enquanto isso. Ah, inclusive, falando nisso, é importante dizer que nesses custos da empresa que eu tô mostrando, eu não tô considerando meu salário, apesar de ser uma despesa da empresa também. Mas como meu salário continua aqui, né? Então ele passa do CNPJ para o CPF, eu preferi mostrar aqui só os custos com coisas externas mesmo, que vai embora. Em novembro, o ouro veio. Em outubro, a gente fez uma personalização ao vivo no estande do Bradesco, em um congresso, eu, a Rei e a Bia, que são minhas alunas que eu chamei para essa ativação, e eu cobrei 12 mil pelo trabalho. Foram 2 dias, com 6 horas por dia, se não me engano, personalizando os copos térmicos para o público do evento, e foi um sucesso, uma loucura, mas deu tudo certo. Esse foi o segundo maior valor que eu já tinha cobrado por um projeto naquela época, só perdendo para a personalização ao vivo que eu fiz para Adidas por vários dias no carnaval, que eu tinha cobrado 16 mil. Ela só não entrou aqui nas receitas, né, do último ano, porque foi em fevereiro de 2024 e eu recebi em março, então faz mais de um ano. Na época tinha sido o maior valor que eu já tinha cobrado por um projeto, mas spoiler, hoje já não é mais o máximo que eu cobrei. Vocês vão descobrir já já. Tô parecendo o João Kleber, né? Cheia de suspense. Mas voltando para novembro, eu recebi mais um pagamento do mês anterior, dessa vez para Mais Mu, que é aquele meu cliente fiel. Em outubro eu personalizei 2 tênis, um fone e uma mochila para eles, e o pagamento veio em novembro. Eu também fiz assistência para Marcela do Ela Marte. Esse trabalho foi em novembro mesmo, foi uma personalização ao vivo para Nuvem Shopping Eco Bags e foram 3 dias de evento. E eu tinha começado em outubro uma parceria com a Idioma Independente, que tá durando até hoje, que eu faço as aulas de espanhol com eles sem custo, mas pago com a divulgação. Então toda semana eu posto um story da aula e coloco o link com o meu cupom de desconto lá no Instagram, né? E aí quem faz a matrícula com eles com o meu cupom de desconto, eu ganho uma porcentagem ali, uma comissão em cima do pagamento desse aluno para a escola. E aí eu recebi minha primeira comissão. E dos infoprodutos eu saquei também R$22 ali das vendas, porque às vezes ficam os valores pequenos presos lá e esse foi o caso. E tive um valor aí também do acesso de 1 ano a mais ao meu curso, né? O Lettering da Lojinha Empresa, que hoje eu já não abro novas turmas, mas quando o acesso das alunas antigas está prestes a expirar, eu dou oportunidade ali de elas renovarem por mais 1 ano, por um valor bem menor, então teve mais essa entrada aí. Como vocês podem ver, novembro foi um mês com faturamento muito bom e claro, né, os custos foram bem mais altos do que o normal também. É muito natural isso em um mês movimentado assim, porque tem deslocamento para as ativações, teve o restante do pagamento da equipe do trabalho do Bradesco, eu comprei material também para o próximo trabalho, que era em dezembro, mas que foi fechado em novembro, além do de sempre ali, dos softwares, aplicativos, que eu pago todo mês para o meu trabalho, imposto e tudo mais. E agora vamos para dezembro, que foi o meu pior faturamento do ano, enquanto eu esperava o meu maior faturamento da carreira. O que acontece? Em novembro eu fechei o meu maior projeto até ali para personalizar na CCXP, mas é claro, o pagamento só ia cair em janeiro, acho que foram 45 dias depois da emissão da nota fiscal, e eu não fechei nenhum outro projeto. Esse demandou muito já do meu tempo, de planejamento também, logística, então só entrou o estorno que eu tive de um Uber nesse trabalho da CCXP, que rolou em dezembro, e juros do que rendeu da caixinha ali onde eu deixo o caixa da empresa. Geralmente eu nem conto isso como entrada, porque o que rende do caixa da empresa eu já mando direto para uma outra conta de investimentos que eu tenho, então eu faço esse trâmite aí todo mês. Mas para não ficar mais feio ainda, em dezembro eu deixei os juros na conta da empresa, para contar ali como uma mísera entrada, né? Então o faturamento em dezembro foi
Trash, gente. E aí você se engana se você só vê isso, né? Porque eu tava ali no auge da realização profissional, trabalhando nos 5 dias de CCXP, meu maior projeto até ali, mas eu só ia colher os frutos depois mesmo. E os custos foram muitos, né? Então foi um dos poucos meses que o balanço ficou no negativo, porque teve material que faltou, todos os muitos deslocamentos que a gente teve nesse trabalho, alimentação. Eu paguei uma parte também para a equipe, para as meninas não ficarem no prejuízo, enquanto ali, né, o pagamento não caía, além dos custos de sempre. Eu fui no Dia Tipo também, que é um evento de educação, né, da minha área, e todos os custos de educação também saem da conta da minha empresa, porque são melhorias, né, um investimento no meu trabalho. E aí, antes de entrar em 2025, eu quero pedir para você curtir esse vídeo se você estiver gostando, se inscrever se ainda não for inscrito, porque modéstia à parte, gente, os vídeos desse canal são valiosos demais. Eu duvido que você já tenha visto um vídeo como esse que eu tô fazendo. Duvido de verdade. E bora para 2025. E aqui temos um caso que é exatamente o oposto do que eu acabei de falar. Foi um mês fraco no geral, mas foi o meu maior faturamento da carreira, porque eu recebi essa bolada de dinheiro do trabalho da CCXP. Foi um trabalho durante os 5 dias do evento no stand da GSK, com muitas horas por dia, a gente passava praticamente metade do dia lá, ou mais, e eu, a Fer e a Nise, que também são alunas que eu chamei para estarem lá comigo, personalizamos mais de 2.000 sacolas nesses 5 dias, com os nomes das pessoas que entravam na ativação de escape room que estava tendo no stand. Foi o meu maior projeto em muitos aspectos, até hoje, aqui, em junho de 2025, ainda foi o meu maior projeto, e foi muito legal. E aí, além desse pagamento, também entrou uma venda do kit de precificação, que mais uma vez eu não estava divulgando nada. Eu também pintei um tênis para Mais Mu em janeiro, e o restante foram só de acertos com as meninas das coisas que a gente dividiu nesse trabalho da CCXP. Então, assim, gente, fomos de menos de R$200 de faturamento para mais de 30 mil. Essa é a vida da artista. E, claro, foi um mês de muitos custos. Na verdade, um custo muito grande, que foi o pagamento das meninas do trabalho da CCXP. Só para completar o pagamento da equipe foi 11.500. E aí entramos em fevereiro, que foi um mês fraco, assim como janeiro. Janeiro e fevereiro são meses de baixa, acho que para muitos negócios, né? Então assim, as pessoas, as marcas estão com outros custos, ainda estamos ali engatando, né, no ano, então sempre é uma demanda muito baixa. Eu não fechei nenhum projeto em fevereiro, então tudo que eu recebi foi das outras fontes de renda. Então teve venda ali do kit de precificação, um valor de associados da Amazon. Então, de vez em quando eu posto uns links comissionados de coisas que eu comprei e gostei, e aí eu indico, e se a pessoa comprar pelo meu link, eu ganho uma comissão em cima. E teve a comissão da Idioma Independente também, a escola que eu faço espanhol, que foi acumulando ali no app do banco, mais pessoas já tinham fechado com o meu cupom, e eu saquei tudo de uma vez. Foi um mês que o balanço ficou negativo, porque apesar do faturamento baixo, foi um mês que eu fiz um investimento grande. Eu entrei para uma mentoria de 2 dias da Rafa Capai, para planejar o ano da minha empresa, e foi mais de 3 mil. Eu tava pagando meu microfoninho também, que eu comprei. Então o balanço foi negativo, mas foi um mês muito bom pra mim em termos de crescimento. É importante eu falar isso, gente, que não necessariamente um mês que eu fecho no negativo é um mês ruim pra mim. Já foi assim no passado, quando eu não tinha um caixa na minha empresa, sobrevivia ali de projeto em projeto, mas hoje eu consigo ter consciência de que só não é um mês bom em termos de sazonalidade mesmo, mas que logo mais vai engrenar de novo. E claro, né, eu só consigo ter essa tranquilidade porque hoje, independentemente de como a minha empresa se sai, independente do faturamento daquele mês, eu continuo recebendo meu salário. Então, todo começo de mês eu entro na conta da empresa e me pago meu salário para minha conta pessoal, e eu tenho dinheiro no caixa para me pagar por mais alguns meses, mesmo se tudo der errado e eu não fechar mais nenhum projeto. Bater na madeira. Então todos esses trabalhos grandes contribuem muito para isso, porque tudo vai pro caixa na minha empresa, não vai pro meu bolso aqui de pessoa física. E é por isso, por conseguir separar o que é empresa e o que é pessoa, que eu consigo deitar a cabeça tranquila no travesseiro à noite. Por isso cobrar bem é essencial. Inclusive eu vou deixar aqui no card, eu nunca sei de que lado que é, gente, mas vou deixar aqui em algum lugar o último vídeo que eu postei aqui no canal, que é um aulão sobre como precificar a sua arte de forma justa. Eu indico muito, foi um
vídeo que eu me orgulhei muito do resultado e que com certeza pode te ajudar. Mas voltando, em março eu rodei tráfego pago, então anúncios para o kit de precificação, então eu tive uma entrada boa disso. Eu pintei mais um tênis para Mais Mu também, teve uma comissão legal da Idioma Independente e eu fechei um projeto para pintar a parede da padaria Santa Micaela. Eu cobrei 5.860 ao todo, mas para empresas menores que conseguem me pagar um sinal antes do início do projeto, eu trabalho com sinal. Então entrou 2.930 em março e foi um trabalho que demorou bastante para se desenrolar de fato. Então eu só fui pintar e receber o restante em maio, 2 meses depois. E nesse mês meus custos maiores foram com tráfego pago mesmo, o dinheiro que eu estava colocando lá, né, para rodar os anúncios, os custos de sempre e alguns equipamentos e materiais que eu comprei parcelado e ainda estava pagando. Em abril eu fechei o projeto que rendeu a minha viralização lá no Instagram e um pouco aqui também, porque foi o primeiro vídeo que furou a bolha, que foi o projeto de pintar 100 garrafas. Foi para um casamento, para uma pessoa física mesmo. Consegui trabalhar do jeito que eu prefiro trabalhar, né, que é com sinal, mais uma vez. Pintei mais uma mochila e um fone para Mais Mu, fiz mais vendas do kit de precificação e recebi a comissão da Idioma Independente. Então o faturamento foi este aqui. E a maior parte dos meus custos foi com materiais para o projeto das garrafas. Teve um curso de desenho que eu renovei o acesso também e os custos de sempre. Maio foi o durante e pós-viralização, né, gente? Então, assim, caos total e apenas garrafas na minha vida. Eu recebi o restante do pagamento das 100 garrafas, pintei a parede da padaria e recebi o restante também. Pintei uma camisa e um body de bebê para o meu cliente de sempre, a Mais Mu. E vocês percebem, né, que é um cliente que vai entrando um pouquinho, às vezes mais, mas o montante é bem legal. Acho que se somar tudo que eu já fiz pra eles desde maio do ano passado, dá mais de 9 mil, 10 mil, alguma coisa assim. E é um trabalho que não demanda muito de mim, né? Mas enfim, com a viralização eu mandei muitos orçamentos e inicialmente eu fechei 2. Cada um pra pintar uma única garrafa e recebi o sinal de cada uma delas, que no total deram 425. Já tinha parado de rodar os anúncios do kit e fiz algumas poucas vendas. E esse foi o total. E não foi um mês de muitos custos também. Então o balanço ficou legal ali. E chegamos em junho, que é o mês que eu tô gravando esse vídeo na 3ª semana de junho, então ainda não fechamos o mês, mas até agora esse foi o saldo. Terminei o projeto de uma das garrafas, o outro ainda tá em pausa, que a entrega mais pra frente, e no projeto que eu terminei, a cliente quis adicionar 2 taças também, então ao todo as 3 peças ficaram R$690, mas eu já tinha recebido 210 no mês anterior. Fiz uma personalização ao vivo pra Intimissimi por 4 horas pintando mini garrafas de champanhe. Fechei mais um projeto de 100 garrafas. Dessa vez eu cobrei 9 mil e recebi o sinal da metade. E lembram das 100 garrafas anteriores? Acabou que elas fizeram tanto sucesso que os noivos e os pais deles ficaram sem nenhuma. Então a assessora do casamento me chamou e me pediu para personalizar mais 3. E com a viralização vieram mais umas vendas do kit de precificação, mesmo sem eu divulgar. E teve a comissão da Idioma Independente de todo mês. Por enquanto, o faturamento foi esse aqui. E esses foram os custos e o saldo final. Então, no total, nos últimos 12 meses, esse aqui foi o meu faturamento. E eu sei que esse número pode causar reações diferentes, porque tem gente que vai olhar e pensar: meu Deus, nunca passou pela minha cabeça que uma artista poderia ganhar isso. E vai ter gente que vai olhar e falar: só isso? Faturo mais. Porque sim, gente, tem artistas que faturam muito mais do que isso. E tá tudo bem. Eu tô aqui pra mostrar o meu processo, o meu momento e principalmente pra abrir uma porta na cabeça de quem ainda acha que viver de arte é impossível. Se você hoje cobra pouco, se sente desvalorizado, não consegue ter nenhuma estabilidade financeira, eu te digo que esse não é o único caminho. E eu sei que às vezes isso é tudo que a gente precisa. Alguém dizendo e mostrando que é possível ser de outro jeito. E aqui eu quero reforçar 3 pontos muito importantes. Então segura, fica aí comigo. Primeiro ponto, faturamento não é lucro. Às vezes o olho brilha quando alguém diz que cobrou milhares em um projeto e você imagina aquele dinheiro todo indo pro bolso da pessoa e ela é instantaneamente rica. Tem gente que faz isso, né? Mas não é o certo. Então assim, vocês viram, tem custos com material, tem equipe, tem equipamento, investimento em educação, tem custos fixos da empresa. Nem todo mês fecha no azul, o dinheiro não vai
direto pro meu bolso e por isso eu sempre bato na tecla da importância de ter caixa, de reinvestir no negócio, de criar uma segurança financeira. Hoje eu consigo passar pelos meses ruins sem desespero, porque meu salário vai cair, as contas vão ser pagas e eu tenho previsibilidade mesmo numa profissão que por natureza é instável, né? E isso só acontece porque eu priorizei o caixa. Eu não sou a pessoa que vocês vão ver fazendo um trabalho grande e logo depois viajando e ostentando. Eu amo viajar? Amo. Queria poder pegar tudo e gastar? Queria. Mas meus momentos de estar na pior no passado construíram essa Juliana responsável que prioriza construir coisas, ter uma segurança, pagar minhas contas, me dar luxos pontuais, ao invés de só ficar torrando dinheiro por aí. Segundo ponto, eu alcancei esses números com poucos projetos. Se você reparar, foram só uns 20 projetos de arte personalizada no ano todo. Então, menos de 2 projetos por mês na média. E mesmo achando esse número baixo, eles me deram um faturamento legal. Por quê? Porque eu cobro bem, porque hoje eu valorizo o meu trabalho e porque eu vendo para os clientes certos. Imagina se além de criar conteúdo, cuidado financeiro, do atendimento, do planejamento, estratégia, formular contrato, eu ainda tivesse que entregar 10 projetos por mês. Gente, era burnout na certa. Só tem eu aqui fazendo as coisas. Então, assim, cobrar bem me permite respirar. É por isso que eu consigo fazer um trabalho com qualidade, com presença. E é por isso que eu também consigo dizer não pro que não faz sentido pra mim. Terceiro ponto, eu diversifiquei minhas fontes de renda. Hoje eu não dependo só dos projetos. Eu tenho uma parceria com a Idioma Independente, tenho as vendas do kit de precificação, que é um produto que eu precisei criar uma única vez, né? E me gera renda ali sem eu precisar fazer tudo de novo. Só colocando um pouco de esforço ali pra divulgar e eu consigo vender por diversas vezes sem ter um esforço gigantesco. Então agora, por exemplo, vendo aqui tudo isso do faturamento, eu já tô pensando que no começo do ano que vem, que é sempre um período mais parado, eu vou focar em rodar anúncios pro kit para compensar a baixa nos projetos de arte. Então é legal também pensar, se perguntar como você pode diversificar suas fontes de renda para que você não dependa de uma coisa só. Para que se não tá rolando aqui, você consiga focar aqui. Isso é estratégia, isso é olhar para o seu negócio de arte de forma madura mesmo, para conseguir ter uma previsibilidade e uma estabilidade maior. E tudo isso é um processo. Se você é um artista iniciante e tá aí se comparando comigo, não faça isso com você mesmo. Foram mais de 7 anos de trabalho com arte para que eu conseguisse chegar aqui. No começo eu vendia quadros por 55, 70, 100 reais. Hoje eu consigo fazer R$1.000 ou muito mais em um único projeto. E isso me permite cuidar das outras áreas da Ju Souza, CNPJ, sem enlouquecer. Então assim, lidando com 1, 2, no máximo 3 clientes por vez. Isso é qualidade de vida. Então hoje minha arte paga a minha vida, paga o meu conforto, paga estar aqui no escritório /ateliê que eu amo e que eu sonhei tanto. Hoje eu faço trabalhos para marcas que eu nunca imaginei, pinto quantidades de produtos que eu nunca imaginei conseguir pintar. E eu sabia desde o começo que eu estava destinada a mais, né? Mesmo sem saber ainda o que esse mais era, o que significava de forma palpável mesmo. E mais uma vez, eu sei que para muita gente que tá assistindo, esses números podem parecer distantes, mas é isso, não foi do dia pra noite. Precisei aprender na marra o valor do meu tempo, da minha dedicação, da minha técnica. E para sair desse lugar foram muitas tentativas e erros, muitos investimentos em educação para entender melhor o que eu estava fazendo, tanto no meu trabalho criativo quanto no meu trabalho interno, né, como empreendedora, burocracias e tudo mais. Foi estratégia, organização, posicionamento, coragem para cobrar o justo, compreensão do valor que minha arte gera, para depois conseguir comunicar isso para os clientes também. Então assim, é todo um conjunto de coisinhas. Por isso eu espero que esse vídeo aqui sirva para te inspirar a cobrar melhor pela sua arte, entender o seu valor, parar de trabalhar feito louco para ganhar tão pouco e que seja um incentivo para você não desistir também. Se você quiser uma ajuda mais direta nesse processo, o link para o meu kit de precificação que eu falei aqui tantas vezes nesse vídeo tá aqui na descrição. Lá tem calculadoras práticas, tem aulas em vídeo, tem tudo para te ajudar a valorizar e cobrar um preço justo pelo seu trabalho com base na sua realidade. Mas se você não puder investir nisso agora, se não for o momento, já tem muito conteúdo gratuito aqui no canal para te ajudar também, então vale uma maratona. Eu vou deixar aqui no final uma playlist com alguns vídeos selecionados ali que podem te ajudar nessa jornada. E eu queria te fazer um convite extra, porque é muito solitário ser a única artista que fala assim pro público abertamente sobre preços, porque o que acontece? Acaba que todo mundo
mundo fica sabendo meus preços, mas eu não fico sabendo o preço de ninguém. A não ser que eu vá lá, pergunte pra pessoa e dê a sorte de ela ser uma pessoa aberta a compartilhar, o que já é difícil. Então vamos falar sobre preços nos comentários? Me conta aqui, qual foi o menor e o maior valor que você já cobrou por uma arte? Sem julgamentos, só joga aí. Ou só me conta o que achou do vídeo, ou deixa um emoji, esse aqui ó, com os olhinhos de cifras, só pra eu saber que você tá aí do outro lado e que eu não tô falando com as paredes. O importante é, vamos conversar, não só aqui. Porque falar sobre dinheiro fortalece o nosso mercado. Eu acredito muito que quando o artista vence, todo o mercado avança. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com outro artista que precisa ouvir, que muita gente guarda 7 chaves. Tenho certeza que vai ajudar muito ele. Tchau e até o próximo vídeo.